Eu vi um vídeo no TikTok esses dias que tinha a seguinte frase: não seja a pessoa que posta versículo bíblico ou frase do Chico Xavier nos stories, mas no dia a dia inferniza a vida de todo mundo à sua volta. Oi, amigos, vamos falar sobre isso? No primeiro momento que eu vi o vídeo, eu achei muito engraçado por conta da ironia, mas depois eu percebi que ela dava uma ótima reflexão sobre hipocrisia, superficialidade e a vivência espírita. A forma como eu trato as pessoas à minha volta e a forma como eu vivo fala muito mais sobre quem eu sou do que qualquer posicionamento que eu posto nas redes sociais. Porque o que transforma as pessoas à nossa volta não é necessariamente o que nós falamos de inspirador, e sim o nosso exemplo de cristão renovado. Porque o exemplo arrasta. Se Jesus tivesse falado sobre o amor, mas a sua vivência ali, no dia a dia, ele tivesse oprimido, reprimido todas as pessoas que fossem diferentes dele, ou então ele falasse, bem-aventurados os brandos e pacíficos, mas agisse com violência para com o próximo, você realmente acha que alguém levaria a sério todos os ensinamentos que ele deixou? Outro exemplo que eu lembrei aqui agora foi um vídeo que eu também achei muito engraçado no primeiro momento. No contexto religioso também, o menino ele chega na sua juventude e pergunta para os seus amigos, o que significa determinado versículo, o que está escrito em determinado versículo bíblico. E aí alguns sabem responder, outros não, a maioria não soube responder. Então ele revela que aquele versículo que ele perguntou para a pessoa estava na bio do Instagram dela, ou estava em postagens recentes do seu Instagram. Eu fiquei pensando, quantas vezes a gente coloca algo ou posta algo sem a menor noção realmente do que aquilo ali significa, ou sem nem mesmo aquela mensagem tocar o nosso coração primeiro. Jesus fala exatamente sobre isso, sobre essa fé que fica apenas na aparência, na superfície, sabe? No capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, abre aspas, ele diz, hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse, este povo me honra com os lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram. Então chegamos ao ponto. O propósito dos evangelhos e do Pentateuco espírita e das obras espíritas não é serem bonitas, não é serem livros confortáveis de ler, onde você fica maravilhado com aquela ideia elevada, com aquele pensamento grandioso dos espíritos benfeitores. O propósito de irmos à casa espírita toda semana, de estarmos na juventude, num trabalho dentro da casa espírita, num trabalho dentro da seara do Cristo, é para nós sairmos destes ambientes luminosos e levarmos essa luz para o nosso dia a dia. Porque ser espírita na casa espírita é a coisa mais simples do mundo. Ser espírita dentro da sua juventude é a coisa mais fácil do mundo. Todas as pessoas são empáticas, todas as pessoas são legais. Mas e no seu dia a dia? E no contexto de faculdade, no contexto de trabalho, no contexto familiar? A gente consegue ainda ser espírita? Ou a gente só é espírita dentro da casa espírita e quando sai a gente fala, ah, não, mas isso aqui é a opinião do espiritismo. A minha opinião é o que prevalece. E falando sobre esse assunto, eu acho que eu não poderia deixar de citar o livro Voltei, psicografado por Chico Xavier pelo espírito irmão Jacó, que é um pseudônimo, para Frederico Figner. O autor espiritual, enquanto estava na Terra, ele foi um trabalhador incansável, extremamente dedicado às tarefas espíritas. Trabalhou muito, serviu muito, mas deixou de lado uma coisa essencial, a sua reforma moral e íntima. Conta-se, os amigos que conheciam ele, que ele subia aos morros para levar assistência para as pessoas, que todo mundo que batia a sua porta ele atendia, era caridoso, um homem assim, extremamente devotado com a caridade. Só que aí, ele desencarna. Quando chega no plano espiritual, ele mesmo conta no livro sobre uma coisa que o surpreende. Uma das passagens de destaque desse livro ocorre antes do irmão Jacó prosseguir para uma colônia espiritual. Ele se encontra junto aos demais desencarnados e benfeitores espirituais, em uma reunião, à espera de uma recém-desencarnada, uma professora que viria de um bairro distante. E quando ela chega, ela irradia uma luz que chama a atenção do irmão Jacó, e o autor até comenta que sentiu uma inveja danada naquele momento. Logo em seguida, ele é repreendido pela sua filha Marta, que estava com ele, mas aquilo ali incomoda profundamente. O autor não entendia por que um trabalhador da seara espírita, atuante ao longo de tantas décadas, podia ainda assim ter um espírito opaco. Eu separei um trechinho desse capítulo, onde ele escreve: conservávamos-nos sob a custódia de elevados benfeitores. Todavia, se manifestáramos esforço no serviço da crença religiosa, fôramos mais apaixonados pela ideia elevada do que propriamente realizadoras dela no mundo. Isso é exatamente o que a gente citou ali atrás, sobre a gente ficar apaixonado pela ideia da doutrina espírita, pela proposta do espiritismo, mas não vivenciar isso no dia a dia. E ao questionar sobre esse tema, ele foi orientado pelos amigos benfeitores, a continuar estudando a doutrina espírita e trabalhando em prol do bem,
lá no plano espiritual. E aí chega outro momento que, assim, é um desencadeador de tudo que acontece no final do livro e como ele realmente consegue a luz. Alerta de spoiler, ele consegue a sua luz. E é uma cena maravilhosa no livro. Em determinado momento, o irmão Jacó solicita voltar para o Rio de Janeiro para poder dialogar, né, com o espírito endurecido, que ele sempre confrontava nas reuniões da mediúnica. Nesse encontro, o espírito o confronta novamente, dizendo que o seguia quando ele retornava ao lar após as reuniões na casa espírita. Via que ele não praticava os ensinamentos que ele pregava nos trabalhos mediúnicos. O irmão Jacó, nesse momento, percebe o porquê dele não apresentar a luz interior que via nos outros amigos desencarnados. E ele ainda nos deixa um alerta. É para vocês, membros da grande família espírita, que tanto desejei servir, que grafei estas páginas, sem a presunção de convencer. Não se acreditem quitados com a lei, atendendo pequeninos deveres de solidariedade humana, e nem se suponham habilitados ao paraíso, por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. Voltando a Kardec, no capítulo do Evangelho que fala sobre a parábola do festim de núpcias, ele deixa um comentário acerca dessa parábola e acerca do que ela significa. Eu destaquei aqui porque é exatamente sobre esse assunto. Abre aspas. Mas não basta ninguém ser convidado. Não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que guardam e a aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque disse Jesus: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. E aí vem a pergunta inevitável: como a gente faz diferente? E pensando sobre esse assunto, tentando concluir esse vídeo, eu lembrei de algumas palavras de Alcione, onde ela fala sobre a metodologia de estudo mais aprofundado do Evangelho. Segundo ela, abre aspas, o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem o conhecimento e aplicação de todos os detalhes. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Fica assim estabelecido um roteiro de 4 etapas essenciais, na qual o conhecimento é apenas a primeira delas. Isso é importante para que a gente não se esqueça de que o estudo do Evangelho é de suma importância, mas ainda mais do que o estudo, é a prática do Evangelho no nosso dia a dia. Porque ele só será efetivamente útil se ele nos ajudar a nos tornarmos uma pessoa melhor na nossa caminhada evolutiva. Muito obrigada por me acompanhar até aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe um comentário de feedback, eu vou ficar muito feliz de compartilhar e saber o que a gente pode melhorar aqui nos próximos conteúdos. É isso, gente. Beijos de luz e muito obrigada.